Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Boa noite para você, que alegria ter você aí do outro lado acompanhando aqui a nossa programação. Mais uma quinta-feira de podcast Santo Flow para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Você sabe que a nossa intenção é sempre trazer uma vida, uma história, um ensinamento, uma conversa que alimente a nossa fé e nos aproxime de nosso Senhor. É com muita alegria, com muita honra que eu recebo hoje aqui no nosso Santo Flow Podcast o nosso querido Padre Edson Bantim. Ele é sacerdote da Diocese de Crato, doutor e também fez o mestrado em Teologia Moral na Itália. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Um grande amigo. Que alegria, Padre Edson, ter o senhor aqui nesse dia tão especial, bem pertinho do Natal, para essa conversa que com certeza vai alimentar muito a nossa fé. Boa noite, alegria minha também. Eu conheço o Guto há muito tempo, desde os meus primeiro ano de sacerdócio, verdade. Há 15 anos atrás, e através da Toca de Assis, isso. E é uma alegria poder encontrá-lo novamente. Alegria, Padre. Seja bem-vindo. Olha, você que está em casa, eu queria te dar uma dica. Não fique com esse episódio só para você, não. É realmente uma conversa que vai alimentar muito a nossa vida, agora bem pertinho do Natal, tá certo? Então você que está aí, você vai, aperta o xizinho no celular, vai em compartilhar, vai em copiar link, aí você manda esse link nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, lista de transmissão, manda para todo mundo e fala que está agora o nosso podcast para que todo mundo possa assistir, chama todo mundo para estar aqui com a gente, com certeza vai alimentar muito a sua fé nesses dias que estão aí, já estão às portas da noite de Natal, nesse Santo Flow especial. Então compartilha para todo mundo, não fique só para você esse episódio de hoje, tá certo? Padre Edson, que alegria. O senhor morou na Itália e em Portugal. Quais as diferenças da vivência do Natal de lá? Só uma curiosidade para a gente começar com a do Brasil. As celebrações, tem muita coisa diferente? Assim. As celebrações são praticamente iguais. Na igreja... Né? Não há tanta diferença, não é? Senão algumas tradições, como por exemplo a bênção do menino, para que no dia seguinte as crianças possam colocá-lo no presépio, na mesma noite, quando voltam da missa da noite. A bênção do menino Jesus? Isso, a imagem do menino Jesus dos presépios são levados à missa. Lá são bênçãos. Em Roma, o Papa benze na quarta-feira que antecede o Natal. Né? Já em outros lugares, em outras paróquias, por exemplo, nas paróquias geralmente se costuma fazer à noite, na missa da noite, e aí as crianças põem lá no presépio, é um momento, porque diferente de outros lugares, na Itália sobretudo, né, os presentes não é o Papai Noel que traz, mas é o Menino Jesus. Então as crianças esperam os presentes que trazem o Menino Jesus e não o Papai Noel. Então, peraí, então quer dizer que nesses países aí que o senhor morou, os países da Europa, sobretudo, não é muito forte essa... Não, sobretudo Noel? Na Itália não. Na Itália não, porque essa é uma tradição americana, sobretudo, né? Assim, ao menos foi muito divulgada na América do Norte. Mas, sobretudo em Roma, que é onde eu vivi mais fortemente esse período, e mesmo no norte da Itália, que eu estive alguns natais, eu passei na paróquia de Montebelluna, na Diocese de Treviso. A tradição mesma é que seja o Menino Jesus. A noite de Natal é a noite de Natal mesmo, né? E as crianças esperam o Menino Jesus. Tem até algumas obras, assim, livros de crianças que escrevem cartinhas ao Menino Jesus, né? Quem traz o presente, então, é o Menino Jesus. É o Menino Jesus, sim. Portugal, o senhor experimentou algo parecido? Portugal, Portugal já tem mais uma forte influência... Do Papai Noel. Do Pai Natal. Pai Natal. Pai Natal. E, enfim, tem isso, né? Mas não é tão forte como aqui pra gente, né? Pra gente aqui na América é mais forte do que lá na Europa, ao menos onde eu vivi, não é? Onde eu vivi. Tem também, se faz assim um pouco influência da cultura, não é? Mas não é tão forte como é aqui. Aqui quase que o Menino Jesus é posto assim, uma figura paralela, assim, mais ou menos nas famílias, né? Um outro detalhe importante do Natal na Europa é que é muito familiar, é uma festa de família.
Na noite de Natal, na Itália tem até um ditado, né? Natale con i tuoi, la Páscoa com chi vuoi. Ou seja, Natal com os teus e a Páscoa com quem quiseres, né? Então, Natal é para passar em casa, a noite de Natal, a vigília. Você vai à missa, depois celebra il cenone, que é a grande ceia, que eles chamam. E deve ser uma grande ceia. É uma grande ceia. Deve ser uma muito grande ceia, né, grande, Maurício? muito grande. Eu não posso nem imaginar. Com muito vinho bom. Muita comida boa. Eita. Não é? Agora, filha, só para lembrar que pode desligar, pode fechar o WhatsApp. Já fechou? Aí do computador. Pode fechar o WhatsApp, porque senão fica fazendo plim, plim. Olha, você que está aí, inclusive, hoje a gente vai falar sobre muitas curiosidades, mas também eu vou fazer algumas perguntas sobre esse tempo do Natal, esse período do Natal, ao Padre Edson, que tem uma experiência maravilhosa, e também a gente vai falar também sobre outras coisas. Vai ser uma conversa. Mas antes de tudo, fale um pouco sobre o Padre Edson. Nasceu aonde? Ordenou por onde? Eu sou de Tarrafas. Eu já fui em Tarrafas. É uma cidadezinha pequenininha, perto de Assaré. Uma das menores da diocese. Salitre, sim, uma das Tarrafas. Menores. Altaneira talvez seja a menor. Mas uma das... O senhor é de Tarrafas. É muito pequeno, sou de Tarrafas. Na verdade, quando nasci era Assaré ainda. Né? Então, meus documentos são de Assaré. De Assaré, mas eu nasci em Assaré, verdadeiramente. Território, né? Que hoje é Tarrafas. Não, nasci em Assaré mesmo. Tá. No hospital de Assaré. Depois... Mas meus pais viviam em Tarrafas, né? Enfim, e depois, com 14 anos, fui para o Rio de Janeiro trabalhar. Trabalhar. Como assim trabalhar com 14 anos? Saí de casa com 14 anos, peguei um ônibus, passei 3 dias viajando no Gontijo, e sem ar-condicionado, né, com as janelas abertas, e um bocado de gente com radinho tocando o Zezé de Camargo e Luciano, e comendo galinha assada no meio da farofa, no meio do caminho. 3 dias de viagem. Com quem? Sozinho, aliás, com as pessoas que iam no ônibus. Não, mas sozinho? Ninguém da família? Sim. E como foi isso? Né? Meus tios moravam lá, né? E fui viver com eles, com uma tia minha que morava lá. E trabalhava com meu tio vendendo de porta em porta, né? Crediário de porta em porta. Por que o senhor decidiu ir com 14 Porque precisava anos? Trabalhar. E precisava? Claro, a gente vivia um período bastante difícil também financeiramente. Aliás, minha família passou por fome mesmo, assim, cruel, né? Enfim. Quantos irmãos? Não, enfim não. Quantos irmãos? Somos 4. Somos 3 homens, os mais velhos, e minha irmã mais nova, né, que já tem 32 anos. Então quer dizer que na infância foi pesado. Foi bastante. E em Tarrafas? Em Tarrafas. Eu sempre fui muito de ser autônomo, né, de querer tomar a minha vida nas minhas mãos. Certo. Então, com 14 anos saí de casa, isso me deu um grau de maturidade muito grande. Quando o senhor viu que a situação estava difícil, eu tinha que cuidar de mim, né? Lá eu podia estudava à noite, trabalhava durante o dia. Nossa. E lá foram 3 anos. Depois morava em Realengo, no Rio. Depois voltei, fui ser professor, né? Já voltou, já? Já voltei. Fiz aquele curso pedagógico que antigamente tinha, não é, que preparava para o magistério até a 4ª série, né, o ensino fundamental 1. E então fui dar aulas. Minha irmã foi minha aluna. Então fui dar aulas e pronto. Depois fiquei dando aulas até os 19, quase 20 anos. E então foi aí que aconteceu a passagem para... E como foi que os pais do senhor viram isso? Não, vou embora. Com 14 anos, vou embora trabalhar. Como é que eles encararam isso? Vai com Deus. Vai com Deus. Que coragem, claro, hein? Que coragem, 14 anos. Precisa. Pronto, hoje há uma ideia muito diferente do crescimento, né? Da maturidade e tudo. Hoje um adolescente de 14 anos, a gente vê como fosse uma criança, né? Sim. Naquela época a gente crescia muito cedo. Crescia muito cedo, a vida Aí trabalhava vendendo o quê, padre? Lá? De tudo. De porta em porta? Tipo panela, roupa de cama, mesa e banho. Que mais? Enfim, essas coisas de casa. E o pessoal dava balde, bacia ao menino vendendo, ou o senhor sempre ia com o tio? Não, eu ia sozinho também.
pessoal dava crédito assim à criança e comprava? Como disse, naquela época, estamos falando de 93. Não, mas mesmo assim, 14 anos. Sim, mas as pessoas viam como uma pessoa que está trabalhando. Nossa, interessante. Então, essa infantilização é atual. Ela não... atual, é verdade. Ou seja, é verdade. Eu trabalhava, estudava à noite. Né? Nunca parei de estudar. Estudava à noite e trabalhava durante o dia. Sim. Com meu tio. Que maravilha. E pronto, e foi muito foi bom. Eu aula. sou muito grato por essa experiência que me deu um up de maturidade, muito forte. Viu? Muito forte. Forçadamente teve que... Trabalhava, mandava uma parte do dinheiro para meus pais e a outra parte eu utilizava para pagar os estudos, pagar cursinho assim, de inglês, essas coisas. Olha só que maravilha. Sempre gostou de estudar? Sempre gostei de estudar. Eu via como o estudo, e é o que eu creio ainda hoje, né, a educação como um ato de libertação. Né? Diante daquela situação lá, a única via que eu tinha para me libertar era a educação. Estudar. Então, eu com 6 anos fui à casa de uma senhora que na minha região ali dava aulas para quem tinha dinheiro para pagar, não é? Dava aula particular. E eu fui lá com 6 anos. Pedi à senhora para me ensinar. Né? E a senhora disse... Aí eu disse, mas eu não tenho dinheiro. E a senhora disse, não, mas pode vir, eu lhe ensino, mas peça seu pai um caderno e um lápis e pode vir que eu lhe ensino gratuitamente. E então fui dizer ao meu pai, né, eu preciso de fui pedir para estudar, né, ele disse, olha, nós não temos condições de pagar. E eu disse, não, a dona Mazé, que a senhora já faleceu, inclusive, ela disse que me ensina, ela só precisa de um caderno e um lápis. Então meu pai disse, quando a gente chamou assim, olha, eu vou lhe ensinar uma coisa, não esqueça. De fato eu não esqueci, né? Eu tinha 6 anos. Quando a gente usa a palavra precisar, significa que está na hora da gente começar a trabalhar. Eita. Me ajude na roça e eu lhe compro o caderno e o lápis. E assim aconteceu. Né? Isso eu tenho muito presente. Isso é o trabalho é dignificante. Né? 6 anos. 6 anos. Quando escutou a palavra precisar é porque já tem que começar... Quando a gente usa a palavra precisar, eu preciso disso, então é hora de começar a trabalhar, dizia meu pai. Olha só. Que coisa linda, né? E isso foi muito significativo para mim, o valor do trabalho, assim, de ser autônomo, né? De ter responsabilidade por si mesmo, isso é muito importante. Então, com que idade que começou a despertar a vocação para o senhor ser padre? Já aos 19 anos, eu vim fazer uma visita. Eu era professor, como disse, e os seminaristas costumavam fazer... Hoje quase não fazem tanto isso, mas antigamente, né, que eu acho que é uma experiência significativa, durante a Semana Santa, os seminaristas iam para as paróquias, Sim. faziam uma experiência pastoral, então reuniam as crianças... E então o diretor pediu que a gente levasse as crianças da escola para encontro com o seminarista. Eu me revoltei um pouco porque eu não era muito religioso, né? Assim, apesar da família do meu avô, família da minha mãe, ser muito religiosa. Mas você ali, o senhor ali Mas não eu era. não. Meu pai era protestante, na época da Igreja Batista. Minha mãe, como não tinha igrejas ali perto, assistência religiosa católica nenhuma, então a gente ia para a Igreja Batista. Eu cresci indo para a Igreja Batista, que meu pai me mandava para a escolinha dominical da Igreja Batista, né? Então a gente não teve assim uma... Eu fiz a primeira comunhão porque meu pai conversou com o pároco na época e me pôs para fazer a primeira comunhão, mas não fiz catequese da primeira comunhão. Aprendi a reza e fui lá. E do meu jeito foi a crisma, praticamente assim. Mas enfim... Falava, nesse período, quando o seminarista foi, então o diretor disse, não, tem que ir, basta. E fui, e acabei fazendo amizade com o seminarista. Né? Foi levar os meninos da escola. Isso, e este me convidou para uma festa no seminário, que era a festa Nossa Senhora Aparecida. Na época o seminário, ele cuidava da paróquia da Batateira, Sim, da Batateira. Nossa Senhora Aparecida. Sim. E então eu fui para a festa. E depois uma missa no seminário, né, ali nasceu minha vocação, durante a Eucaristia. Né, eu tinha na minha mente, por causa dessa questão da fome, do descuido, né, do abandono, tanto por parte da igreja como por parte dos poderes públicos, enfim. Tinha uma certa revolta. Não era revolta, era... Assim, eu aprendi que
A fé era uma coisa que sem a qual se permanece tal e qual, né? Entendi. Então, para mim era irrelevante. Né? Eu nunca fui revoltado contra a fé, nunca fui. Não, simplesmente não via. Aí era uma festa de padroeiro, Nossa Senhora Aparecida. Sim, isso foi 12 de outubro, né? Depois teve uma missa no seminário mesmo, né? Com os seminaristas e tudo, né? E durante a elevação, né? Quando o padre levantou o corpo de Cristo e disse: "Isto é o meu corpo, tomai e comei", né? Eu senti Deus dizer-me: eu dei até o meu corpo, até o meu sangue como comida e bebida. Então a tua fome não é minha culpa. Ah, caramba. A tua fome não é minha culpa. Isso foi muito forte. Nossa, que forte. E naquela hora veio o desejo de ser padre, né? Isso foi horrível, porque se eu já tinha um certo preconceito em relação aos padres, isso piorou ainda, né? Eu achava que tinham feito lavagem cerebral, certo. Não é? Enfim, essas coisas que a gente cria na cabeça para resistir a Deus, né? E foi uma luta bastante forte. Até dezembro, isso foi em outubro, depois até dezembro foi essa luta, eu não consegui ficar em paz. E então eu entrei em contato com o dito cujo seminarista, né? Que convidou-me para um retiro, um encontro dos seminaristas que ia ter no final do ano, na virada do ano, no seminário, dos vocacionados, certo. Que deveriam entrar em fevereiro. Sim. Só que eu nunca tinha feito acompanhamento vocacional, nunca ia para a missa para arranjar namorada nas festas do padroeiro, enfim. Mas eu disse, não, mas eu não sou vocacionado, eu não quero saber de ser padre, estou ligando porque estou incômodo, eu quero saber como é que a gente se livra desse negócio aí que dessa vocês vontade. Fizerem comigo. Como é que se livra dessa lavagem? Justamente. Então, mas eu não preciso ir para o seminário, você vem participar, é um momento também de análise de vida, de revisão, então, enfim. Eu fui e voltei decidido de entrar no seminário. Nossa. E no dia 13 de fevereiro de 1998, eu entrei no seminário. Olha só. Isso foi de outubro a fevereiro. Eita. Mas fevereiro já depois do retiro? Sim. Eita, não era nem vocacionado? Não, nada. De repente entrei no seminário. Então foi assim, do nada, né? Os pais ainda moravam lá ou já moravam para cá? Meus pais moravam lá. Moravam lá ainda? Moravam lá. Ainda hoje não moram, eles moram no Crato. Não, hoje meu pai faleceu há 5 anos, minha mãe mora no Crato com minha irmã. No Crato. E meus 2 irmãos moram no Rio de Janeiro. No Rio. Entendi. Também foram para lá muito jovens. Muitos jovens também foram e ficaram por lá mesmo. Isso, ficaram para lá, trabalharam, casaram, mas casaram com meninas daqui. E como foi virar a chave da fé, assim, formação Igreja Batista? Foi uma construção. Uma construção, né? Eu creio que não há uma necessária oposição. Certo. Não há necessária oposição entre a experiência de fé. Eu acho que há uma percepção mais aprofundada da experiência de fé. Não é aquilo que Nosso Senhor diz, eu vim levar à plenitude, não anular. Sim. Eu acho que tem um pouco disso, né, aplicado, fazendo a aplicação a esse caso. Né? Depois aí da Igreja Batista era mais assim, a gente era criança, né? Ia para a escolinha dominical e tudo, então não tinha vínculo com a igreja nenhuma. Né? Então isso foi muito, muito natural, muito tranquilo. Eu me lembro que o Monsenhor Manuel, na época, quando fui pedir a carta, ele disse, mas quem é você, né? Qual o padre? Quem é você, né? Quem é o seu padre? Ele era o meu pároco, Monsenhor Manuel. Era na época. Eu fui pedir a carta a ele. Né? Foi pedir a carta do nada. Sim, do nada. Ele nunca tinha nem me visto. Assim. Tinha me visto porque ele era amigo do meu avô, enfim. Mas, então ele disse, pronto, vou lhe mandar, mas eu sei que não vai vingar. Ele disse Usou essa expressão, Eita. Mas sabendo que não vai vingar. E Nosso Senhor tem suas ironias, né? Nosso Senhor é meio irônico às vezes. E então ele
Depois da minha ordenação, eu fui ser vigário dele, em Fátima, aqui no Crato. Ai, Né? Jesus. Fui nomeado para ir ser vigário paroquial do Monsenhor Manuel Feitosa. Manuel Feitosa. Lá. E eu dizia na missa da acolhida, né? Que foi no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Na acolhida, eu disse assim, viu, Monsenhor? Não só vingou, como é o Senhor quem vai colher as primícias. Olha só, tá vendo? E de fato foi assim. O Senhor era um santo homem. Sim, um santo homem. O senhor Manuel Feitosa. É. Mas, rapaz, agora, com 19 anos, começou todo o processo e depois de ordenado que o senhor foi estudar fora, não é? Sim, eu vim para Fátima, portanto, né, de 2006, foi quando eu fui ordenado, até 2008, agosto de 2008. Já dava aula no seminário, então eu saí da faculdade e já comecei a ser professor no seminário. Não teve jeito, né? Não é? E em setembro eu viajei. Eu fui para Roma, sem saber nada de italiano, né? Assim, Não aprendeu de forma antecipada. Não, eu dei umas lidas numa gramática sozinho, uma gramática antiga que tinha no seminário, já mofada, eu acho que... Enfim, mas cheguei lá, me puseram numa casa... Na casa paróquia, cheguei na casa paróquia, era setembro, tá todo mundo de férias. Né? Inclusive os padres estavam de férias, tinha um padre lá, mas é um dos vigários paroquiais. E cheguei lá, fiquei lá num quartinho assim, muito menor do que isso aqui, muito, metade disso, mais ou menos. Com muito jornal sobre um colchão descoberto, e assim, tudo muito poeirado, sujo. Era férias, né? Sim. Ninguém preocupou em limpar, que vai chegar um padre do Brasil. Enfim, eu me sentei lá assim e disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas pronto, levantei-me e fui ajeitar o fui jornal. arrumar as coisas, foi tirar tudo, limpar e tudo, organizar, enfim. Eu acho que essa experiência de vida de ter que me virar muito cedo, isso também ajudou muito. Na hora de... Pronto, depois veio a luta com o italiano. Sentava à mesa, estava todo mundo conversando, éramos 6 padres, todos conversando, e eu não sabia o que eles estavam dizendo, né? Era aquela coisa, aquele silêncio assim, meu, né? As pessoas se dirigiam a mim, eu sorria. Não sei nem se era uma coisa engraçada, né? Mas enfim. Mas eles logo o senhor não sabiam. Respeitavam ou brincavam bastante porque o senhor não sabia? Sim, faziam hora assim comigo. Não só eles, mas o povo, os jovens da paróquia. Eu fui acompanhar os escoteiros. Lá é muito forte o movimento de escoteiros, né? Existe a GESH, que é a Associação de Guias e Escoteiros Italianos, sim, católicos italianos. Né? Tá. São católicos, a catequese é feita nos escoteiros de uma forma muito, muito bem feita. Eu acho que é um grande modelo de catequese. Olha só. Então, eu vivi esses 5 anos e isso marcou muito a minha vida também. Né? A experiência com os escoteiros, isso moldou muito a minha vida, a minha perspectiva de vida, enfim. Mas para dizer, também nesse ambiente, sobretudo porque eles brincam muito, sim, enfim. E riam demais. Na primeira reunião que eu fui com eles, foi logo na primeira semana, né? Eu não entendia nada, eles iam dizendo os nomes, eu anotando lá os nomes. Outro dia eu estava vendo essa cadernetazinha de anotações, não tinha nada de italiano. Não tinha nada de italiano. Terrível. Mas foi muito engraçado, mas foi bom. Só acho que com quanto tempo que conseguiu entender e Depois de um mês eu já estava celebrando a missa, já estava fazendo a homilia escrita, né? Olha como é rápido, né? Mas depois de um mês, eu tinha começado, eu cheguei lá 4 de setembro e eu começava as aulas dia 5 de outubro. Então, eu tinha que fazer uma prova de italiano no dia 2 de outubro, que me habilitaria para começar as aulas ou não. Né? Então, se eu não passasse na prova de italiano, que ia me habilitar para ouvir bem e compreender o que estavam dizendo, eu não teria ingressado na universidade. Nossa, então foi um mês ali. Foi assim, foi um mês intenso, né? Mas agora eu me isolei completamente de qualquer pessoa que falasse português. Entendi. Então eu estava... Nem por telefone? Nada. Naquela época não tinha celular, sim, assim, sim. Né? Então, aliás, tinha, mas era uma coisa rara, né? Sim. Enfim, mas deu certo.
Ingressei na faculdade depois de um mês. A primeira missa que eu celebrei em italiano, fiz a homilia sem escrever, foi a missa de Natal. A missa de Natal. Foi, naquele ano, de 2008. Que maravilha, que coisa boa. E ali o senhor ingressou já para o mestrado? Já para o mestrado. Certo, em Teologia Moral. Teologia Moral, não Afonsiana. Em que consiste, ou melhor, em que consiste não? Aonde toca quando se fala de teologia moral? As pessoas escutam, às vezes, teologia dogmática, teologia moral. A teologia moral é a prática da fé. Certo. Né? É o que torna o testemunho da fé. Certo. Né? É tudo aquilo que diz respeito à nossa identidade ética, né? Enquanto homens e mulheres de fé. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu sinto, isso é tudo a teologia moral, isso é tudo a moral. Né? Ou seja, diz respeito aos costumes, aos hábitos, às relações que nós estabelecemos com as outras pessoas, as nossas escolhas de todos os níveis, desde as menores às maiores. Sim. Todas essas estão contempladas na moral. A mim me apaixonou a teologia moral justamente por isso. Né? Porque é a dimensão mesmo toca a vida, prática da fé. Toca ali a vida, a prática da fé. Tudo, não se exclui nada. Né? Então, sai do nível intelectual para o nível prático. Isso. Então, aquilo é a doutrina cristã vista, né? Vivida, testemunhada no cotidiano. Muito bom. É aí que a gente vê se alguém realmente crê. Né? Eu gosto de dizer, quem diz que tem fé só de mente, né? Ou mente ou é demente, né? Porque não é possível. A fé cristã é prática. Né? Muito bom, muito bom. Ô padre, então ali foram quantos anos para o mestrado? Foram 2 anos. 2 anos eu concluí o mestrado. Aí o senhor já ingressou no doutorado? Aí já ingressei no doutorado. A proposta seria voltar. Certo. Né? Porque eu fui com a bolsa para o mestrado e não para o doutorado. Certo. Quando terminei o mestrado, o leitor da minha dissertação foi um dos avaliadores, né? Era o reitor na época da Academia Alfonsiana. E ele disse, não, você tem que fazer o doutorado, fique para o doutorado. Eu disse, mas eu não tenho condições. Né? A minha bolsa era para o mestrado. Sim. Aí ele disse, pronto, você se responsabiliza em pagar as taxas, tipo do diploma, né, a taxa de inscrição, que eu pago para você a universidade. E ele pagou o doutorado para mim. Nossa. Eu sou eternamente grato a esse professor, é um redentorista. Né, que presente, hein? Que, de fato... e depois foi quem me acompanhou, né? Foi meu orientador, obviamente. Sim. Foi meu orientador. Então, excelente. Então, excelente. Entre o mestrado e o doutorado foram 5 anos. 5 anos. Eu deveria passar mais um ano, porque o doutorado deveria ser 3 anos, né? Porque foram 2 do mestrado, depois 1 ano, que é um intervalo entre uma e outra, e depois deveria fazer 3 anos de doutorado. Mas aí Dom Fernando precisava para o seminário e me fez concluir o doutorado. Praticamente eu comecei a minha tese em janeiro e defendi em maio. Eita! Né? Muito rápido. Foi. Aí depois já veio para o seminário. E já vim para o seminário. Já vim como reitor do seminário. Se é que se tinha uma falta, mas 5 anos na Itália, o que se tinha falta do Brasil assim, que era mais forte? Tinha alguma coisa? Não. Pronto, a distância nos faz sentir falta das pessoas, sobretudo, né? Da família, do presbitério, da diocese, enfim. Isso sim, eu tenho um vínculo muito forte com a minha diocese, né? E pronto, aqui nasceu minha vocação, né? Nasceu minha história de fé, nasceu aqui, então me sinto vinculado fortemente à minha diocese. Então isso sim fazia falta, né? Mas o restante... Tranquilo. Tudo tem lá, né? Comida, não tem problema. Melhor, assim. Eu gosto muito da comida italiana. Muita massa. Muita massa, né? E o senhor se dava bem com isso, tranquilo. Sim. É massa. Agora o pessoal come tanta massa, mas não engorda tanto assim, não é? Não, porque come um tipo de massa. Aqui a gente mistura arroz, feijão, macarrão, tudo junto, né? Sim, certo. Eles comem macarrão, basta. Entendi.
Então não é... Porque a nossa massa, as nossas, né, a gente mistura muita coisa. Arroz, macarrão, feijão e assim né? vai embora. Né? Vai botando aí purê de batata. Purê, né? De batata, é verdade. Ou de macaxeira, que ainda é melhor, né? Aí mistura tudo. A gente vai misturando tudo, né? Então, entendi. Lá fica vai muita comer coisa. uma massa, uma pasta, vai embora. Somente aquela e basta. Vamos mudar de assunto, é melhor, né? Mas, essa hora, quase na hora da janta. Que maravilha. Ô padre, o que hoje, assim, sente falta quando morava na Itália? Alguma coisa, não? Das pessoas, mais uma vez, né? Das pessoas, eu tenho muitos amigos, foram 5 anos na paróquia, acompanhando jovens e adolescentes, então, que eu já fiz matrimônio de alguns, né? Já foi lá só para fazer o matrimônio? Só para fazer o matrimônio, sim. Sim. Depois isso criou vínculo com as famílias deles, né? E eu tenho famílias assim muito, muito próximas. Tem uma família que é minha família, né? E se sentem meus familiares e eu também os sinto do mesmo modo. Eu tenho a minha casa lá, da minha família na Itália, né? Em Roma. Então esse vínculo faz falta. Pronto, o clima, né? Eu gosto muito do frio, né? Então o clima também me faz muita falta. Né? Pronto, isso. As belezas nós também temos as nossas, né? Tanto belezas naturais, lá também tem, aqui também temos. São apenas diferentes, mas são igualmente belas. Né? O pessoal diz, eu já ouvi falar, Itália, Europa, a vida pastoral, o cristianismo católico está morrendo. Isso é verdade, padre? Depende. Certo. Depende do ambiente. De fato, a fé cristã lá é bem menos fervorosa do que a nossa. Né? Mas a gente tem que entender o que significa fervor. Né? Eu estava na paróquia de São Pio V, em Roma, e nós tínhamos missa 7, 2 missas às 7 da manhã, uma missa às 9, uma missa às 10, uma missa às 11 e uma missa às 5 da tarde e uma missa às 7 da noite. No domingo? No domingo. E todas as missas eram lotadas. De jovens, né? Muitos jovens. Idosos, tem algumas que eram mais idosos, mas muito jovens. Então, tinha um grupo de escoteiros católicos que nós éramos quase 120, 130 jovens e adolescentes. Então ainda existe isso nas paróquias assim mais fervorosas. Tem uma atividade catequética muito boa, uma preparação de noivos que eu acho espetacular. Para mim é um modelo aquele que a gente tinha lá na paróquia São Pio V. Né? 6 meses de preparação com encontros mensais com os noivos. Né? Eles mesmos preparavam temas que eram mais adequados a eles. Depois partilhava-se nos momentos. E tinha um tutor que acompanhava, né? Era geralmente um casal e um padre. Então isso é, para mim, um modelo de... Depois ficavam grupos de casais que se encontravam, se tornavam amigos, fizeram um percurso juntos e se encontravam para rezar, para partilhar a vida. Que maravilha. Então isso é uma maravilha. Para mim é um grande modelo de pastoral familiar. Não é? Então é uma paróquia viva, né? Muito viva nesse sentido. Diferente, tem algumas questões que não tem como a gente, né? Mas tinha seu mundo, sua formação. Já em Portugal, mais ou menos. Né? Tinha algumas paróquias que são menores, né? E, portanto, a vida pastoral, às vezes nem tem catequese, porque não tinha crianças. Eu tinha 2 paróquias, eu era pároco de 6 paróquias. Como assim? Pároco de 6 paróquias? Sim, com mais 2 padres. Nós éramos chama pároco insolidum. Né, em solidariedade. Nós éramos 3 padres com 6 paróquias. 3 párocos? 3 párocos. Todos eram párocos. Das 6? Das 6 paróquias. Sendo que nós nos distribuímos no trabalho. Eu fiquei com 3, um outro padre com 2 e um outro com 1. Né? E então, 2 dessas 3 que eu acompanhava mais de perto, elas não tinham catequese porque não tinham crianças. Eram mais idosos. Já numa outra era mais viva, porque tem mais numerosa. Uma das minhas paróquias tinha 70 famílias, 70 pessoas. A paróquia? A paróquia toda. Mas se cria paróquia assim, tanto assim lá? Pois é. É diferente daqui. Já existe há muito tempo a paróquia, né? Eu tinha uma paróquia que tem
400 e tantos anos, né? Foi de 603, então Nossa! tem mais de 400 anos. Mais de 602, então tem mais de 400 anos. De 1602. Paróquia com 70 famílias. A paróquia de São... Mas é rural? A paróquia de Mangualde, que Sim, Mangualde. ela já foi fundada em 913, se não me engano. 913? Sim. Nossa, mano, isso é muito tempo. Então tem muito tempo. Né? Rapaz, impressionante, não é isso? É diferente, né? Mas essa de 70 famílias era rural? É rural. Assim, é uma comunidade pequena, Um pouco mais né? afastada, uma vila? Uma coisa Tipo, assim. uma aldeia, como eles chamam lá. Ah, tá. Como se fosse aqui uma capela, mas era chamada de uma paróquia. freguesia, sim. Uma freguesia, é chamada. Mas é paróquia, não é só paróquia. chamada, é paróquia. É paróquia. É paróquia. E se disser que é só chamada, o pessoal se sustenta, tranquilo e tal. Sim, porque não tem muito gasto, né? 70 famílias. Né? Os gastos são mínimos. Mas semanalmente a missa lá. Toda semana eu celebrava uma missa na semana e a missa dominical. Ah, então 2 missas por semana. 2 missas por semana nas 3 paróquias. Nas 3 paróquias. Que coisa, que experiência, né? Aí eu saía, celebrava numa, depois ia celebrar na outra, depois celebrava na outra. No domingo. No domingo. É. Pertinho? Pertinho. Ah, tá. 5 minutos de carro, tá. Só mais distante tava 15 minutos. Então Das ótimo. demais. Então Era fica pertinho, ótimo. pertinho. Agora em Roma, perto do Papa, o senhor chegou quantas vezes? Umas 3 vezes de Bento XVI e só uma vez de Francisco, assim, mais perto, não tanto como de Bento XVI, né? De Bento XVI foi bem Porque perto. eu fui vigário paroquial em Roma, né? Então era vigário paroquial, Certo. meu bispo era o Papa. O bispo né? era o Papa, moralzinha. Então ele tinha aquele encontro anual com o clero de Roma. Um encontro anual. Ele fazia. Fazia. Com o clero de Roma e o senhor estava lá, como vigário. Isso, como vigário paroquial. Depois tive a oportunidade de estar com ele mesmo, assim, de pegar na mão, de conversar, não é? Foi numa visita ad limina, que foi com Dom Fernando. Ele tinha até machucado a mão, né? Bento tinha caído, machucado a mão e tal. E até fez brincadeira, não aperte a mão, não aperte a mão. Não beije o anel. Não aperte a mão, não precisa. E ajeitava a gente para tirar as fotos. Fica aqui, eu já tenho mais prática do que vocês, todo mundo tira fotos. E ajeitava a gente para as fotos. Assim, uma conversa bem serena, né? Quanto tempo dura uma visita ad limina de um bispo com o Papa? Geralmente uma meia hora. Meia hora? O bispo e o Papa, né? Meia hora de conversa é muita coisa. Sim, como no é que máximo, dá conta? né? Mas como é que dá conta com tanto bispo? Sim, mas a visita ad limina acontece a cada 5 anos, né? Não é que vai toda semana. Então ali o bispo fala tudo o que está acontecendo e vai... Alguns demoram bem menos, né? Pronto, não tem muito o que dizer. O Papa faz perguntas, mas alguns eles têm esse tempo disponível, né? Rapaz, de 5 em 5 anos, né? Em 5 em 5 anos. Então, meia hora. Mas o senhor, claro, não participou, né? Não, eu entrei tchau. Só para fazer a foto, né? Dar a bênção. E pronto, depois fica o bispo lá conversando com o Papa. Né? Uma conversa entre o bispo e o Papa. Muito tranquilo ele, né? Ou não? Muito sereno, muito acolhedor, não é? Diferente da figura que as pessoas criaram. Justamente. E que aparece, né? Assim, muito. Mas não é aquilo. Né? Ele é muito mais do diálogo mais pessoal, não é? Certo. Muito mais amável pessoalmente. Francisco foi mais de longe. Eu não tive a oportunidade de ter assim, né, proximidade com o Francisco, a não ser no encontro com outros padres, mas nada porque também ele foi eleito quando eu já estava voltando, né? Eu estava na eleição, estava na renúncia de Bento, foi assim uma coisa escandalosa, não é? Corremos todos a pé na paróquia, descemos para... Porque minha paróquia ficava pertinho do Vaticano. Correu a pé? Sim. Pode dizer, o que está acontecendo? Quando anunciaram, a Praça de São Pedro encheu logo. Renunciou o Papa, né? Uma coisa não é uma coisa tão prática. E, enfim, depois teve a missa de despedida, foi muito comovente, muito comovente. E a posse, aliás, a eleição também foi uma experiência muito, muito forte. Ficava na praça, esperando a fumacinha. Saía a fumacinha, tudo. E eu estava bem assim, bem diante da janela, quando
anunciaram. Foi realmente uma experiência As forte. pessoas passavam ali como vigília? Algumas sim. pessoas? Não. Sim. O senhor passou alguns dias? Não. Não. Ia para Eu casa, ia para casa. depois voltava para ver o Porque movimento? tinha os horários que eles comunicavam que ia sair a fumaça. Então a gente sabia mais ou menos. Ah, tá. Não era surpresa. Não era assim, vai sair, né? Não. Porque eles também não ficavam lá 24 horas, né? Ah, tá. Nós Então tínhamos eles que comer. comunicavam, vai ser tal hora, tem fumaça. A gente sabia as horas que eles estavam lá fazendo as votações, né? Entendi. Então as pessoas iam lá naquelas horas. Aliás, tem gente que ficava lá acampado mesmo, mas eram naquelas horas, entendeu? Entendi. Naquelas horas. Que maravilha. Uma experiência maravilhosa. Mas nós ficamos o dia todo. Na chuva, choveu muito naquele período. Né? A praça cheia, tudo, e a gente tava lá. Guarda-chuva, capa. Guarda-chuva era. Ah, rapaz, que experiência, né? São experiências que ficam guardadas. Né? Eu tive muitas experiências fortes, assim, graças a Deus. Graças a Deus. Lá, sim. Também acho que as experiências mais fortes do meu ministério foram celebrar sobre a pedra onde o corpo do Senhor foi colocado, no túmulo, em Jerusalém. Em Jerusalém, certo. Né? E na gruta de Belém. Que não é permitido celebrar. Isso aí eu já ia perguntar, porque não é permitido. Né? Mas o que é? Duas coincidências. Em Belém, nós chegamos, houve um problema com o ônibus, nós chegamos à noite e tínhamos que viajar no outro dia e não íamos participar da missa. E então falamos com o Frei e ele disse, olha, temos uma missa, a única missa católica que tem na gruta é às 5 horas da manhã. Se vocês estiverem dispostos a participar, nós vamos, né? Vamos participar. Inclusive, a gente não entra na basílica pela porta, a gente entra pela gruta que vai do mosteiro, aliás, do convento franciscano até a gruta de Belém. Tem um túnel que passa por lá. E quando chega na hora de se paramentar, o frei que ia celebrar disse assim, é um grupo de italianos. Assim, eu não falo italiano, dizendo em inglês, né? Era um polonês. Eu não falo italiano, o senhor quer presidir a missa? Porque assim o senhor é presidente italiano. Eu disse, claro. Claro que eu quero. Né? Então, presidi a missa. Em italiano. Em italiano. Lá em Jerusalém, nós ficamos de vigília à noite. Fizemos uma vigília no Calvário. Né? Fizemos a vigília a noite inteira com os jovens escoteiros. Né? O grupo de jovens fizemos a leitura dos Evangelhos da Paixão. De todos os Evangelhos da Paixão à noite. E depois de cada parte eu fazia uma catequese com os jovens. Foi uma vigília muito forte mesmo. E aí na madrugada iríamos participar da missa, que tem lá, que também são os frades franciscanos que celebram. Né? Não pode os peregrinos irem lá celebrar. Né? São os frades franciscanos. Só que o frade que ia presidir a missa era um frade de Recife. Né? Olha só. E aí quando me viu brasileiro e tal, você não quer celebrar? Eu disse, sim, mas não tem problema não, eu já celebro todo dia, eu entro com você, quando chega lá você preside. Eu disse, tá bom. Eita, e assim foi. Entramos e eu presidi a missa. Providência, né? Mas aí foi uma missa assim de 20 minutos, né? Porque não tem homilia, não tem nada, só a missa. Não pode fazer homilia, são 20 minutos que a gente tem. Eita! É só a missa mesmo, sem canto, sem nada disso. E eu celebrei a missa inteira assim com a mão na pedra do sepulcro. Né? E em lágrimas, né? Quase não conseguia nem falar as palavras da missa em lágrimas, porque realmente foi muito forte. Nossa, mãe do céu. Que experiência, né? Impressionante, né? Muito forte. Tudo providência de Deus. Tudo providência de Deus. O senhor foi lá uma vez ou mais de uma? Fui lá 3 vezes na Terra Santa. 3 vezes na Terra Santa. Foi. É uma experiência que deve ser maravilhosa, com certeza. Né? Fizemos a pé de Jerusalém a Jericó, né, o caminho do samaritano, que também foi uma experiência muito forte. Né? Descer no meio do deserto, uns caminhozinhos estreitos, assim. Muito forte, de Jerusalém a Jericó. A pé com um grupo de jovens, madrugada. O senhor fez também o de Santiago Compostela, né? Fiz 5 vezes. 5 vezes? Sim. São quantos quilômetros? O caminho francês são vários caminhos, né? Para Santiago. O caminho francês são 820 quilômetros. Mas esse eu não fiz. Não fiz. Eu fiz o caminho das Astúrias, que são 520 quilômetros. Fiz o caminho português da costa, que são 300 e poucos quilômetros. Fiz o caminho português do interior,
Fiz o caminho inglês, foi Português da Costa. Fiz uma parte do caminho interior. Inclusive, meus amigos fizeram recentemente o caminho todo saindo de casa e eu não pude fazer com eles, por causa da pandemia. Certo. Depois, foram 5 vezes. Agora, E fiz uma parte do caminho francês. Esse caminho, a pessoa vai, já tem lugar que a pessoa sempre Sim, tem apoio. Sim, tem os apoios. Muito mas organizado. querendo ou não, é bem desgastante, né? Muito. São muito quantos pesado. dias, geralmente, o de 500 e poucos quilômetros? Esse nós fizemos em 15 dias. Certo. Anda de manhã e 2 de tarde semanas, e descansa à noite. Só pela manhã. Só pela manhã? Até 2 da tarde, 3 da tarde, mais ou Certo. menos. Depois já para. Alguns dias um pouco mais, né? Certo. Porque tem trechos mais longos. Certo. E aí descansa Descansa e no outro dia sai de manhãzinha cedo. cedo, muito cedo. Deve ser também uma experiência maravilhosa. E fiz recentemente, ano passado, o de Aparecida. Aliás, este ano, O de Aparecida. o de Aparecida, que são 320 quilômetros. Saindo de Águas da Prata Certo. até Aparecida, atravessando Minas Gerais, Sim. sul de Minas, subindo a Serra da Mantiqueira toda, até Campos do Jordão, depois descendo por Guaratinguetá. Eu gosto dessa experiência. Gosto. Sozinho? Sozinho. Olha que maravilha. Né? Mas aí no caminho eu fui encontrando Sim, outras pessoas, né? Encontrei alguns companheiros de caminho que acabou a gente fazendo o restante juntos, mas saí sozinho. Que experiência maravilhosa. Agora vamos lá. Lá em Jerusalém, que se refere ao Natal, lá tem a Basílica da Natividade. Isso, em Belém. Em Belém. Certo, em Belém. Foi em Belém mesmo que Nosso Senhor nasceu, que o povo tem uma confusão disso, né, padre? A Basílica da Natividade é em Belém. Eu já ouvi gente falar que não foi, inclusive biblistas falando. Bem, O senhor já ouviu também, não? já ouvi. Já? Também. Mas é normal que as pessoas façam suas interpretações, né? Nós seguimos aquilo que a igreja e a fala. tradição sempre definiu. Além do fato de que teve o recenseamento lá mesmo, a família deveria ir para lá. O que os biblistas dizem é que ninguém sabe se realmente, talvez os evangelistas tenham colocado ali para dar aquele significado do filho da descendência de Davi, sim. não necessariamente porque... Então, mais do que dizer não foi, o que os biblistas podem dizer é não tenho certeza. Tá. Né? Só que a nossa certeza não vem da ciência dos homens, né? A nossa certeza vem da tradição, daquilo que a revelação, não é, nos fez conhecer através da tradição. Então, a gente... Pronto. Mas diz que a Basílica da Natividade lá não é um lugar de gente católica. Não é católica. Né? Inclusive, Não a pessoa, católica. às vezes, quando entra lá, tem que passar por revista e tal. O Sim, pessoal porque não é católica, porque são ortodoxos. Ortodoxos? Sim. Tá. Entendi. A cidade em si, ou a Basílica? Não. A cidade em Belém, a cidade em si é mais muçulmana. Né? Tá. Entendi isso que eu ia falar. A cidade em si é muçulmana. A Basílica é ortodoxa. A cidade é muçulmana. Né? A cidade não tem quase nada de católico ali, né? Só... Tem os cristãos, uma coisa curiosa, na frente da casa dos cristãos, a gente sabe quem é cristão, porque na frente da casa tem a imagem de São Jorge. São Jorge? Que é o padroeiro da Terra Santa. Né? Então tem na frente de todas as casas. Né? Entendi. E lá na Natividade são ortodoxos. Sim, da igreja. Na Basílica. Né? Agora, a capela mesmo da gruta, as diversas tradições cristãs celebram lá. Né? Mas, como disse, cada um tem o seu horário e pronto. Ninguém pode ser no outro horário. Do mesmo jeito é na Terra Santa, é em Jerusalém, né? na Basílica da Ressurreição, né? Santo Sepulcro. O senhor acha que ainda, vamos falar do Brasil, ainda existe possibilidade da gente enxergar um Natal melhor vivenciado na família brasileira? É uma situação que não é tão agradável, pode-se dizer assim. Olha, eu tenho uma forma de ver as coisas, né? Eu acho que nós nos preocupamos muito em convencer os outros a verem o Natal de uma forma mesmo religiosa, mas nós mesmos não nos convencemos disso. Né? Então, eu acho que mais do que nos preocuparmos se a televisão ou se as outras pessoas que não são nem de ir para a igreja, eu acho que quando nós passarmos a nos preocupar com a nossa família,
né? O que a nossa família faz no Natal? Como as famílias da nossa paróquia, aquele pequeno grupo, né? O pequeno rebanho lá de Isaías, né? O resto de Israel. Eu acho que aí é o começo, né? Nosso Senhor não começou com a multidão, Ele chamou 12. Né? Então eu acho que, sim, é claro que pode mudar, porque o Senhor pode tudo, né? Mas eu acho que não mudará enquanto a gente não mudar. Né? Sim. A gente tem que fazer questão de dizer, não, olha, tem que lembrar meus irmãos. Outro dia, meu sobrinho tem 4 anos, fez agora recentemente. E meus irmãos estavam lá e dizendo que o Papai Noel disse, não é o Papai Noel não existe para o menino, né? Quem disse isso? Eu dizendo. O senhor dizendo. Não, quem traz o presente é o menino Jesus. Então, na noite de Natal, o aniversário do menino Jesus, e Jesus vem dar presente às criancinhas. Então, para se alegrarem com ele, para ficarem felizes com ele. E ele percebeu completamente, compreendeu completamente. Compreendeu, tranquilo, né? Não teve problema. E agora ele mesmo, minha cunhada diz assim, ele mesmo diz, né? É o menino Jesus. Então, a gente tem que começar por aí, né? Por essas realidades. Fazer as pessoas, as crianças, sobretudo, não é? Romper com essa ideia. Às vezes me escandaliza nos colégios católicos as pessoas entrarem vestidas de Papai Noel, né? Essas coisas que não é a tradição cristã. Né? Então, enquanto a gente ficar importando cultura, né? Botar o Papai Noel na árvore de Natal ou no presépio, né? Já vi Papai Noel no presépio. Né? Então, por aí você tire, né? Camelo no presépio. Aliás, camelo não. Dinossauro no presépio. Eu fui na paróquia e lá estavam dinossauros, né? Dinossauro interessante, no né? presépio. Meu Deus do céu. Então, por aí se vê, né? Que maravilha. Agora, o próprio tempo do Natal é algo tão belo, assim, tão maravilhoso que a gente celebra. A própria liturgia leva a gente a perceber, a vivenciar tudo isso, né? Agora tem uma coisa curiosa que as pessoas falam, que está inclusive dentro da novena do Natal e tal, que são as tal das antífonas do Ó. Não é? Sim. O pessoal fala muito tem disso, as antífonas, né? Do Ó que formam a novena do Natal. Formam a novena do Natal. O que são essas antífonas de uma forma Chamam antífonas do Ó porque são orações ao Senhor, não é? Que põem em evidência títulos de Cristo e da Virgem Maria e começam com Ó. Não é? Ó raiz de Jessé, Ó rei de Judá, enfim. Assim começa com Ó. Aí por isso chamam antífonas do Ó, porque começam com Ó. E os livros antigos que continham essas antífonas eram escritos à mão, não é? Não existia tipografia. Então, eles vinham com um Ó bem grande, desenhado e bem bonito, tá. E o nome escrito em então, as antífonas do Ó, porque vinha o Ó enorme lá no desenho. Orações. São orações. Agora, os reis magos. Eles eram reis ou eles eram... O Evangelho não chama de reis. Não chama. Hoje, reis magos, pessoal, eles eram o quê? Eram magos. Eram magos, mas magos naquela época eram astrólogos. Certo. Astrônomos, aliás, não astrólogos. Certo. Astrônomos, né? Que misturava um pouco também. A astrologia e a astronomia eram duas coisas assim, muito aproximadas, né? E interpretava os sinais das estrelas, né? A mudança climática, o tempo em que, aliás, formava mapas a partir das constelações, enfim. Eram sábios, na verdade, não é? Lá quando aparece magos, na verdade eram sábios, homens sábios, que a tradição representou com as raças distintas, né? Justamente para sinalizar essa ideia de que o Messias veio para todos os povos, né? E cada povo oferece aquilo que é a sua riqueza, né? Que o Senhor não veio buscar somente a riqueza de Israel, né? Mas também de outros povos. Cada povo oferece a sua riqueza. Sim. A gente não pode se aproximar da palavra de Deus de forma muito literalista, não é? Às vezes a gente pega textos e simplesmente lê de forma literal e a gente não vê o que o Senhor está dizendo, de fato,
né? Então bota lá os magos, né? Os reizinhos, magos, enfim. Mas, na verdade, eram sábios, né? Nós não sabemos se foi daquele modo que é relatado no Evangelho, nós não sabemos exatamente, mas sabemos o que significa. Né? Uhum. Sabemos o que significa. Quando Nossa Senhora recebe a visita do anjo Gabriel, no momento da anunciação, 0% ela não tinha ideia do que poderia acontecer isso, o senhor acha? A primeira pergunta. Se ela teria uma Nós não ideia, podemos saber. Não podemos saber. Mas a segunda que vai junto com essa. E aquela menina tão nova, não é? O que expressa o Magnífica nesse sentido? Uma decisão de quem abraçou, mas ainda tem dúvida? Uma decisão de quem abraçou, mas ainda tem medo? Ou uma decisão de quem abraçou e extremamente corajosa? Eu acho que, assim, os evangelhos não dão nenhum indício de que Maria, ela sabia do que ia acontecer, Certo. até porque ela se surpreende. Isso, né? Então o evangelho leva a crer Como posso, né? que ela não sabia, né? Ela ficou assustada quando o anjo aparece a ela. Até porque, para a tradição hebraica, não é, a visão do anjo, não é, podia matar alguém, não é? A visão direta, porque era a visão da glória de Deus. Então, por isso cobriu o rosto quando a glória de Deus se manifestava nos seres celestiais. Né? Enfim, Maria se assusta diante daquela... É a surpresa, não é? Diante daquilo, né? Daquela visão. Depois, há toda uma pedagogia que o anjo faz. Né? Maria se interroga como isso vai se dar. De fato, parece as nossas expressões diante de coisas que a nós parecem impossível. Né? E a gente diz, como é que vai ser agora? E agora? O que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer. E a resposta do anjo, né, faz com que Maria perceba que não tem a ver com ela. Né? Que não tem a ver com o poder dela ou as possibilidades dela. O que o anjo diz, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Né? E aquele que vai nascer de ti, então não tem a ver com... Maria, como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Então não tem a ver com suas possibilidades. Né? E depois o anjo completa. Né? Olha, Isabel, tua parenta, né? Estéril, por todos considerada estéril, está grávida no 6º mês. Porque para Deus nada é impossível. Então o anjo conclui, para Deus nada é impossível. Né? Para ti é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então é a ação de Deus. A ti basta acolher a graça. Né? E é por isso que ela diz, então, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retira-se. Né? Eu acho muito bonito essa descrição do Evangelho, porque aí mostra que há um momento de intimidade profunda entre Maria e Deus. Né? A decisão de vida, a escolha profunda de vida não tem a ver com as outras pessoas. Ninguém pode intervir. Às vezes a gente encontra muitas desculpas para não servir a Deus ou para dizer que não pode. Mas é entre nós e Ele. Né? Entre nós e Ele. E eu acho que isso fez com que ela pudesse cantar o Magnificat. O Magnificat é o canto de Ana. Né? É o cântico de Ana, mãe de Samuel, que Maria toma para si. A mãe de Samuel era estéril, teve o filho, não queria um filho a mãe de Samuel. Ela queria que todos compreendessem que o Senhor olhou para ela. É tanto que ela doa o filho ao templo. Se ela quisesse um menino, ela tinha levado para casa e cuidado do filho e ser mãe. Mas com 3 anos, ou seja, quando o menino desmamou, ela entregou ao templo. Então ela não queria ter um menino. Ela queria mostrar que ela era amada por Deus. Que o fato dela ser estéril não significava que ela era amaldiçoada. Sim. Mas ela era amada também por Deus. Né? E é isso que ocorre no Magnífico. Porque Maria toma isso, né?
Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria no meu Deus, porque Ele olhou para mim. Então, o olhar de Deus que dá sentido e dá existência. Maria se alegra porque o olhar de Deus se volta para ela. Né? Sim. E não simplesmente como se fosse uma coisa simples, né? E não por isso, né? Porque ela sabe que ali é obra de Deus. É obra de Deus. Eu já ouvi muita gente falar sobre o caminho que ela teve que percorrer com José na hora que tiveram que ir no jumentinho. E realmente é uma realidade a gente pensar que eles viajaram num jumentinho para ir para outra cidade. Se tem noção dessa distância, de quantos dias foram? Sim, eu não te sei dizer assim, exatamente os dias, nem a quilometragem de distância. Sim. Né? No caso foi de Nazaré, mas de Nazaré a Belém. Não é perto, né? Eu fiz esse percurso. O senhor fez? Fiz esse percurso de carro, né? De carro, certo. De carro. De carro, se gasta umas 4 horas, 3 horas. 4 horas de carro? Mais ou menos isso. Então pode ser 2 dias. Então, é longe. É mais ou menos. Se for numa... Eu acho que são cerca de 200 quilômetros, mais ou menos, por aí, 300 quilômetros. Então foi bastante, né? Então ela deve ter feito aí uns 4 dias, 5 dias. Bastante. Mas para aquele pessoal daquela época já era talvez eles eram acostumados, né? Sim. Porque eles faziam as peregrinações anuais, né? Para Jerusalém. Fazia parte do ritmo religioso. Nós perdemos muito isso. O ritmo de ir à missa dominical permanece, mas as peregrinações em si, né? Nós perdemos muito isso. E a peregrinação faz parte da nossa raiz religiosa. Né? A peregrinação tem a função de mostrar que nós não temos morada aqui. Somos peregrinos. O povo de Deus era proibido de construir casas de pedras, por exemplo. Olha só. Eles tinham que morar em tendas. Né? Você lê o livro do Gênesis, por exemplo, quando Israel se muda, ainda é Jacó, né? Se muda, o Senhor proíbe de construir casas e eles têm que morar em tendas, que é para lembrar que são um povo nômade, que não tem morada neste mundo. Mas parece que no caso do senhor, isso aí caiu assim. Tomara que não seja por muito tempo essa vida nômade, né, Padre Edson? Tem sido por uma série de circunstâncias. Eu tenho... E nós também, né, minha filha? Acho que depois de padre, o tempo maior que eu passei num lugar foram 5 anos na Itália. Aí depois foram 3 anos e meio no seminário. Depois foi 1 ano em Mauriti, 2 anos em Portugal e agora 2 anos já quase em Quixadá. Né? Deus quiser vai voltar para aquietar o coração e a vida, né? Mas isso não é ruim também, né, padre? Eu sou muito desapegado dessas coisas, assim, de lugares, de casa, eu me ligo às pessoas, isso sim. Né? E também não é uma ligação dependente, né? Que às vezes as pessoas ficam, né? Mas sim. É porque o vínculo que nos une é espiritual, não é físico, né? Então isso é mais importante. Padre, agora no Natal eu penso bastante sobre a figura de José, que nesse processo todo ele aparece ali na hora que o anjo aparece para ele, depois na hora que vai a Belém e tudo, mas a figura de José sempre é uma figura silenciosa, assim. Né? Sim, eu penso assim, eu sou muito devoto de São José, minha vocação nasceu na igreja de São José do Seminário, então José é a figura por excelência, né, a imitar no tempo do Natal. O tempo do Natal é o tempo da expectativa, de perceber os sinais, né? Ou seja, perceber os sinais da presença, da vinda do Senhor. E José é aquele homem contemplativo, né? É o homem do silêncio, da contemplação. Não a contemplação inerte, né? Mas aquela contemplação ativa de quem faz com que as coisas aconteçam.
Então, eu acho que é a figura do Natal mais significativa para nós, não é? Para nós, é contemplar, ou seja, ele acompanha a Maria, não é? Ele vê o nascimento do menino, ele faz os percursos todos na companhia de Maria, ele vê os sábios chegarem, né? Os magos. Então, ele viveu tudo aquilo, né? Como quem contempla o mistério de Deus. E ele vive isso tão intensamente que, mesmo dormindo, ele mantém unido o seu coração a Deus, né? E consegue ouvir o que Deus diz, e ouvir os sinais de Deus, mesmo no sono. Né? Isso, para mim, é espetacular. Né? Espetacular. E José é a figura, para mim, assim, para nós, como exemplo de vivência do Advento e do Natal. Ou seja, diante do presépio, devemos nos aproximar como José, que vê a cena, né, e colhe o significado. Sim. Maravilha isso, né? Nunca tinha escutado alguém falando nessa linha. Muito bom, muito bom. Eu percebo assim, eu acredito que a figura de São José ainda é pouco explorada, não é? Assim como devoção, sim, as pessoas são devotas de São José, não é? Enfim, mas eu acho que falta ainda perceber toda uma teologia mesmo da vida de São José. Então, o Papa Francisco tem chamado a atenção para isso. Ele escreveu um livro, né, sobre São José, né? Tão devoto. Já existem alguns livros aí interessantes. Já existem, né? Interessante. Existe, Uns mais, outros menos, mas existem. Nesse ano de São José, muita gente escreveu muita coisa. É né? verdade, é verdade. Muita coisa. Que maravilha. Ô padre, e naquele momento em que acontece que Jesus, ou melhor, José bate a porta, não tem espaço e tal. Não tem espaço porque estavam lotados, porque era tempo de chegar lá para fazer um cadastro lá e tudo, ou porque era caro. Às vezes as pessoas ficam meio sem saber o que realmente aconteceu ali. O Natal, existe muito romantismo, né? Existe uma vivência muito romântica, porque, querendo ou não, o nascimento de uma criança, sim. Não é? Tudo fica assim muito bonito, né? Então, isso é natural. Mas é muito provável que as coisas tenham acontecido de forma muito naturalmente, ou seja, chegaram lá, estava tudo cheio, não tinha espaço. Depois, era uma mulher grávida, estava prestes a dar à luz. É preciso um quarto separado, porque ia ter sangue, e o sangue tornava impuro, as pessoas não podiam ficar impuras, então tinha que ser um espaço em que não fosse, se fosse dentro de casa, ia tornar a casa impura, e aquele dono da casa ia ter que purificar o ambiente. Então, era uma série de situações que concorriam para que alguém dissesse, não, aqui não tem como acolher, né? Eu acho que a gente às vezes bota uma maldade muito grande no povo de Belém, né? Que eu acho que não é um povo carrasco, povo ruim, que não acolhe ninguém. Você é igual a Belém, olha, não seja como o povo de Belém que não acolheu Nossa Senhora. Então, eu acho que às vezes a gente sobrecarrega demais esse fato, né? E esquece de ver que a beleza e a força daquele momento não está tanto aí, né? Está no fato de que tudo concorreu para que Deus mostrasse que do espaço menos significativo ele tornou o lugar mais significativo da história da humanidade, né? Então, num curral, com o odor do esterco, né? Os animais, enfim, que a gente bota tudo bonitinho ali, limpinho, arrumadinho, mas num curral, né? Quem já foi num curral sabe como é. Sabe muito bem. Né? Naquele tempo em que o senso de higiene ainda era bem menor, pode-se imaginar a situação, né? Então, aquele ambiente ali, Deus se fez presente. Então, às vezes, nos ambientes mais pútridos da nossa vida, né, mais sujos, mais desdenhados da nossa história, Deus é capaz de fazer presente e ali manifestar a sua glória, não é? Desde que a gente permita que isso aconteça. Então, ali está o mistério. Um passante distraído via apenas uma família de miseráveis que estava com uma criança ali durante o recenseamento, né? Os magos foram capazes de perceber que Deus estava ali presente, né? Para Herodes era um inimigo
que se fazia presente, um concorrente, né? Então tudo depende de quem vê. Santo Agostinho dizia assim: cada um julga as coisas exteriores conforme as disposições interiores. Olha aí. E é verdade, né? É verdade. É verdade. Então é preciso que a gente cure o olhar para que perceba de fato aquela experiência. Eu não creio que tenha sido maldade do povo de Belém, que não era acolhedor, até porque existia a lei da hospitalidade, não era muito forte para o povo daquele tempo, o povo nômade, o povo hebreu, sobretudo, carregou muito fortemente esse dever da hospitalidade. Então, não creio que fosse uma falta com o dever de hospitalidade, não é? Sim. Mas era muito mais o fato de que não tinha condições mesmo de acolher. O Dom Henrique comentava muito assim na época do Advento como uma época de realmente esperar a volta de Nosso Senhor, agora no Natal, não é? E sobretudo depois eu fui ler um pouco, era uma tradição mais da Igreja Oriental, falar muito sobre isso, não é? De que seja uma espera realmente, não só uma comemoração de um nascimento, como uma espera de uma segunda volta. É realmente assim como é? Sim, na igreja nós não celebramos lembranças. Certo. Nós celebramos a memória atualizada do fato. Sim. Então nós não estamos fazendo recordação de quando o menino Jesus nasceu, naquele tempo. Não. A gente às vezes fala com aniversário para a criança entender. Né? Para a criança entender, é diferente, né? Mas não se trata disso, né? Se trata do memorial, de fato, da encarnação do Verbo de Deus. O que a gente celebra no Natal é o mistério da encarnação, assim como a gente celebra na Páscoa o mistério da ressurreição. Né? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Que ali é o memorial, de fato, a espera pela encarnação, ou seja, pela união definitiva da humanidade com Deus, Deus com a humanidade, né? Esta união que possibilitou a nossa redenção. Então, é isso que nós celebramos. E, de fato, nós esperamos isso. E o Advento nos prepara em dois momentos. A primeira parte para a espera da vinda gloriosa de Cristo, né? E a segunda parte para o memorial da encarnação, da encarnação do Verbo, né? Sim. Então é isso que a gente celebra. Não podemos ficar só num aspecto, né? Nem transformar o Natal numa festa de lembrança, né? Sim. De um acontecimento histórico, simplesmente. Sim. Mas como o memorial da encarnação do Verbo de Deus. Né? Que, claro, se dá nessas circunstâncias históricas que são trazidas presente para que o mistério seja manifestado de forma compreensível, né? Compreensível a nós. Então Deus se utiliza desses artefatos, né? Para que nós possamos compreender o mistério. Né? O mistério grandioso da encarnação. Então, o que a gente celebra no Natal é a encarnação do Verbo de Deus. Tanto que a última missa do Natal se lê o prólogo do Evangelho de João. Para você ver, faz um caminho a missa de Natal. Né? A gente celebra o anúncio, depois na missa da noite, depois nós celebramos o nascimento na missa do dia da vigília. Da vigília, né, que é a missa até 7 da noite, por aí. Depois nós celebramos o anúncio. Depois, à meia-noite, celebramos o nascimento. De madrugada, o anúncio aos pastores. Sim. E depois, o Verbo. Né? Então, são 4 missas no Natal. Não é uma missa. Então, é um caminho. Olha aí. É bom demais. É um caminho, né, padre? É um caminho que se faz. E é importante que, ao menos na igreja paroquial, se faça esse percurso. Ou seja, que os paroquianos tenham a possibilidade de viver essa experiência. Nas minhas paróquias, por onde eu estive, sempre fiz questão de celebrar as 4 missas. As 4. Sim, para que os fiéis possam saber que tem, né? Pelo menos, se não vão participar. Mas pelo menos sabe que mas tem. Sabe que tem, né? Sabe que tem. É maravilhoso. Então é importante porque a gente percebe o caminho que Deus vai fazendo, né, para a gente compreender que naquelas realidades aparentemente humanas, né, Deus se comunica. Né, Deus se comunica. Então é um percurso que a gente faz. Muito bom.
Olha, pessoal, eu quero aproveitar aqui, daqui a pouco eu vou fazer 2 perguntas importantíssimas ao Padre Edson, mas aqui eu quero aproveitar e agradecer a parceria com o Café Santa Clara, que agora já nos traz aqui esse café. O senhor está no cappuccino, né? É. Eu também, eu acho. Que delícia esse cappuccino, muito bom. Ó, Café Santa Clara, o melhor café para que você tenha na sua casa, fique à vontade. O Café Santa Clara realmente é um diferencial de café. A gente agradece a parceria aqui no nosso Santo Flow Podcast. Outro também parceiro do nosso Santo Flow Podcast é a Imaculada Paramentos. É uma fábrica na Bahia e lá eles fabricam tudo que precisa para padre, estola, casula, túnica, batina, inclusive a promoção de lá, batina preta com a faixa e o amito, que é aquele paninho para evitar o suor, né, padre? Uhum. R$500 a promoção, frete grátis para todo o Brasil. Então, você que está assistindo aí, sei lá, para presentear o padre, ou fala para o padre. É uma boa ideia essa daí. É uma boa ideia, né? Boa ideia presentear o padre. Né? Então, vai lá, tem tudo lá. Imaculada Paramentos, e tá com essa promoção aí, frete grátis para todo o Brasil, eles entregam rapidinho, batina preta, R$500 é um preço bom, né? É bom. Bom, né? Não é tão assim, batina preta bom. Não é tão barato assim. Não. Né? E bem feita, então, não é fácil. Se é bem feita, se é bem feita, vale a pena. Então, vale a pena. Vale muito a pena. Imaculada Paramentos, a gente agradece também a parceria. E também, eu quero pedir só ao Maurício para trazer aqui o meu celular, que eu vou mostrar aqui ao padre. O padre vai receber também uma assinatura vitalícia do aplicativo O Peregrino, que é o primeiro aplicativo de audiobook católico do Brasil. Olha aí o Peregrino, Padre Edson. Olha que legal. O senhor pode passear. Isso aí são livros, a gente às vezes está numa caminhada, ou até mesmo passeando, andando, vai na igreja. Católica, é? Sim. São dos mesmos criadores da minha biblioteca católica. Então é um aplicativo de audiobooks. Então a pessoa clica, escuta o livro, deixa ali no som, deixa no carro, às vezes viajando, coloca ali no Bluetooth do carro, às vezes no avião. Põe a Alexa para ler. Não, mas não é a Alexia. Isso é quem. Pronto, agora o padre falou uma coisa interessante. Não é a Alexia, é uma pessoa narrando o livro. Sim, eu sei. Mas às vezes as pessoas pensam que o aplicativo de audiobook é como se fosse a Alexia ou a voz do Google, né? Mas não é. É um narrador com uma leitura muito boa. Tem a voz feminina, tem a voz masculina. E para mim, de noite, antes de dormir... Até Santo Tomás tem aqui. Aí é só... Realmente, então, o Padre Edson... O Padre Edson vai receber uma assinatura vitalícia, que é o presente que o convidado do Santo Flow ganha também aqui, para que ele possa, quando quiser, viajando, escutando, no avião, no carro... Sempre é bom, né, Padre? É ótimo. Muito bom. Isso aí ajuda demais. A gente agradece aí a parceria com o Peregrino. O senhor vai receber, se preocupe não, que eu vou mandar pro senhor, viu? Ótimo. Ô, padre, a gente falou de São José, mas se a gente fosse trazer aqui os pontos que mais tocam o Padre Edson sobre a Virgem Maria no Natal, a gente poderia apresentar o quê? No Natal, que mais... Pronto, eu sou muito devoto de Nossa Senhora, né? Então... Eu escutei uma pregação do senhor no dia de Nossa Senhora, acho que foi na Assunção de Nossa Senhora, que eu nunca esqueci. Lá no refúgio, lá no sítio, quando o senhor foi. Foi uma das pregações mais belas sobre a Virgem Maria que eu escutei na vida. Mas fale. Em primeira coisa que me causa muito... que me toca muito fortemente é a convicção. Uma convicção. Convicção. Nossa Senhora, ela era muito convicta daquilo, que tinha muito a perder. Uhum. E é preciso ter muita convicção para você fazer uma escolha com mais perdas do que ganhos, do ponto de vista material. Sim. Né? Ou seja, humanamente, ela perdia muito mais do que ganhava. Né? Se nós olharmos, ela podia ser apedrejada, por exemplo. Uhum. Né? Basta isso, né? Para perceber. Perder o relacionamento com José, perder o apreço da família,
ela tinha muito a perder. Depois, então, é preciso ter muita convicção para fazer uma escolha tão definitiva. Né? Eu fiz a escolha pelo sacerdócio, que é uma escolha definitiva, mas não é comparável àquela missão tão grande, tão superior às suas forças. Né? E eu creio que esta convicção se alicerçava na sua confiança nele. Né? Então é preciso confiar muito em alguém para que você seja capaz de renunciar a tudo, completamente tudo. Eu me recordo que Bento XVI dizia na Assembleia de Aparecida, do Ceilã, ele dizia assim: se não houver um encontro com Cristo, não há fé verdadeiramente cristã. Então, se esse encontro que para mim foi na Eucaristia, por exemplo, né? Sim. E que muda completamente, você vê as coisas de um outro modo completamente. Né? Tudo se transforma. E algumas coisas que você tinha por muito importantes começam a se tornar menos importantes. Né? É claro que, de vez em quando, você corre o risco de perder de vista o Cristo. Né? Para mim, aquela cena, por exemplo, de quando Maria volta com José à procura do menino, é muito significativa existencialmente para a gente. Né? Muitas vezes a gente perde o menino. Né? A gente perde o menino de vista. Né? E é preciso voltar atrás, lá no templo, na casa de Deus, para descobrir que para estar com o menino é preciso estar a serviço do Pai. Sim. Como ele. Né? Então, eu acho que essa confiança dela, esta capacidade também de estar sempre retornando ao encontro com ele, não é? E a convicção de Maria, por exemplo, ela conduz do presépio à cruz. Não é? A Maria do presépio, aquela mãe que acabou de ter o filho e que se maravilhava das coisas que estavam acontecendo ao seu redor, é a mesma de pé diante da cruz. Verdade. Não é? Então, aquela força daquele menino que ela concebeu, ela manifestou depois Sim. na cruz. Né? Então, o que mais me toca é a convicção, a confiança de Maria. Sim. Né? E a sua adesão silenciosa a Cristo. Né? Então, não há mais tanta conversa de Nossa Senhora depois. A gente não encontra tanta conversa dela, são mais relatos sobre ela, né? Tirando as núpcias de Caná, onde ela dialoga ali, né? O canto do Magnificat, mas não há tanta conversa de Nossa Senhora. Ela vai com Isabel ali. Não há tanta conversa, apenas fala-se dela, mas não ela falando de si mesma, né? Então, eu acho, tem 5 momentos nas Sagradas Escrituras que ela fala, e são sempre momentos assim muito significativos. E eu acho que isso decorre desta união com Deus, aquele silêncio que é próprio de quem ama. Né? Outro dia eu falava com os casais e relatava um fato que para mim era muito curioso. Meu avô, quando a gente era criança, a gente vivia mais na casa do vovô, e às vezes à tarde ele sentava com minha avó na calçada e ficavam os dois lá sem dizer uma palavra. Geralmente à tardinha, né? Silêncio. Sem dizer uma palavra. Estavam lá, um sentado ao lado do outro. E a gente ficava com os meninos, né? Assim, naquela época a gente não podia chegar a se meter na conversa dos... Mas a gente ficava se perguntando o que eles estão fazendo, né? O que eles estão falando? Não falavam nada, ficavam simplesmente ali em silêncio. Isso é próprio de quem ama, né? Papa Francisco, na Amoris Laetitia, diz que entre pessoas para quem ama, os silêncios são mais significativos do que as palavras. Sim. Né? E é verdade, é verdade. Então, acho que esse silêncio de Maria é dessa relação de amor profundo que ela estabeleceu com o Senhor. Né? Que coisa linda. Eita, padre, olha aí, já estamos chegando aí ao final, nossa conversa já passou de 1 hora. Já passou de 1 hora de conversa. E se a gente hoje
pudesse deixar para quem está acompanhando o Santo Flow um caminho para uma boa vivência do Natal, o que é que o Padre Edson poderia deixar para as famílias que nos acompanham? O Natal já está aí, hoje é dia, estamos aqui hoje na quinta-feira, amanhã já é 24, noite de Natal, e o que é que o senhor diria para as famílias que nos acompanham? Perceba o Natal, não é? Veja o Natal, escute o Natal, sinta o cheiro do Natal, o sabor do Natal. Deus comunica-se a nós através dos nossos sentidos que recebem, né? São receptores. Então, em vez de escutar o mundo, escutar outra pessoa, de ouvir barulho e tal, escute a Deus. Seja a atitude de José e Maria diante do presépio. Eu acho que deve ser o momento mais profundo de escutar a palavra de Deus, de ler em casa com a sua família, de ir à missa, se tem a possibilidade. Não deixe passar o Natal sem um momento de oração em família, não é? Sem viver esta experiência mesmo de proximidade com Cristo. Não é? Eu acho que a principal coisa a ser feita no Natal é essa atitude de contemplação. Às vezes as pessoas pensam que contemplar é só com a mente, assim, não é? Mas é com todos os sentidos. Os padres do deserto chamavam muita atenção para isso, né? De usar os sentidos para poder captar os sinais da presença de Deus. E é muito importante isso, seja no cheiro da comida que é feito lá na sua casa, na noite de Natal, na dedicação, na preparação da mesa. Tudo isso onde Deus fala, não é? Não viva essas coisas como se fosse o momento de encher a pança, não é? Ou de exibir a beleza da mesa, mas como sinal da beleza, da presença de Deus, que se comunica através dessas coisas. Se a gente vive assim o Natal, então tudo ganha sentido. Não é? E as pessoas veem um curral e nós vemos o trono do rei. Não é? Então, essa é a diferença para nós os cristãos. Enquanto o mundo passa e vê um chiqueiro, não é? Nós passamos e vemos um trono com o nosso rei. Né? E isso muda tudo, né? É muito significativo. Então, neste Natal, na sua casa, na sua família, o extraordinário que você deve fazer é olhar de forma extraordinária para aquilo que é ordinário. Né? É transformar em algo excepcional aquilo que para todo mundo é comum. Então não celebre o Natal como se fosse uma celebração comum de todos os anos, mas como algo extraordinário, né? Porque de fato nós esperamos a encarnação do Verbo. Me dá pena quando eu vejo as missas celebradas 6 horas da tarde, 7 horas, me dá pena. Né? A paróquia eu faço questão de celebrar 11 da noite, terminando à meia-noite. Na hora do Natal. E aí à meia-noite nós depositamos o Menino Jesus no presépio para recordar, não é? E memorizar a encarnação do Verbo. Porque é importante que a gente se utilize desses sinais, né, que ainda são eloquentes. Se as pessoas não vão para a missa à meia-noite, que ninguém vai para a missa à meia-noite. Eu nunca celebrei a missa da meia-noite sem a igreja lotada. Nunca. Em 15 anos de padre. Né? Nenhuma vez. Então, não existe isso. Na Europa era assim também? Sim. Ali, sim, celebrávamos às 11 da noite. Às 11 da noite para que meia-noite. Para que meia-noite, do Natal. Isso, justamente. Eu também acho maravilhoso. Eu também acho maravilhoso. Acho que quase ninguém está fazendo mais, né? Acho que só sim, a catedral, poucas pessoas fazem. Só a catedral, talvez, que faz, não sei. Me dá pena, assim, porque vai morrendo esta... Claro, a gente tem que saber, tem a violência das cidades, tem a dificuldade para as pessoas virem... Enfim, existem várias desculpas, se a gente quiser, tem muitas, né? A gente pode usar todas elas. Mas, para mim, né, ainda que eu tenha que celebrar sozinho lá, naquela noite, sozinho nunca celebro, né? Mas eu faria, porque, de fato, me fala muito e eu acho que é um grande sinal. É como a vigília da Páscoa, né? Hoje a gente 7 da noite celebra na vigília da Páscoa. Sim. Ou seja... Padre, para terminar...
Que coisa tão bela. E eu queria saber o que mais motivou hoje aquele menino que saiu com 14 anos daqui de Tarrafas, sozinho dentro de um ônibus, para o Rio de Janeiro, para ser vendedor de porta em porta, né? Estudar de noite, trabalhar o dia inteiro, chegar a ser sacerdote, doutor, morar na Europa e muito construindo a sua história, né, diante de Deus, mas muito, assim, é a minha história, eu quero ir. O que é que o senhor acha que foi assim tão, como é que eu posso dizer, decisivo para esse processo ter chegado a isso hoje, né? Olhe, eu fico imaginando... É a graça de Deus mesmo, porque eu às vezes me punha diante da Basílica de São Pedro, logo quando cheguei a Roma, e lembrava assim, eu nasci lá no sítio de São Francisco, em Tarrafas. Como o senhor falou, chegou a passar fome. Sim, passamos um tempo que comíamos milho. Cozido. Simplesmente, sim. Fazia Cozido cuscuz para um, a massa fazia mingau para o mais novo, a palha a gente comia, né? Ou seja, a palha? O resto que sobra quando peneira o milho, né? Enfim. E eu digo, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Né? Então, Magnificat para mim é muito forte, né? O Senhor fez em mim grandes coisas. E foi tudo obra dele, eu nunca procurei. Eu nunca procurei ser padre, pelo contrário, nem gostava de padre. Nunca procurei ir estudar fora. Foi Dom Sérgio que me acompanhou como orientador da minha... O Dom Sérgio que está em Salvador. Que é o cardeal. A época era auxiliar de Fortaleza. Né? E que estudou na Alfonciana também. Né? Enfim, foi tudo obra de Deus. Tudo obra de Deus. Eu não acreditava na minha vocação nos meus primeiros anos de seminário. E para resolver esse grave problema, né? Que os outros não acreditam, tudo bem, mas você mesmo não acredita. Para resolver esse grave problema, meu diretor espiritual, à época, me orientou a ler a história de São Francisco, São Paulo, né? Para dizer, tinha cabo pior, né? Sobretudo São Paulo, para mim foi muito forte, porque a ideia da conversão assim radical e imediata, né? Onde tudo concorria para o contrário. Isso foi muito, muito forte para mim. Então, quando Paulo diz assim, tudo é graça, né? Eu fui um aborto. Né? E de fato, Deus foi maravilhoso comigo, misericordioso. Né? Diante das minhas fragilidades tantas, Ele soube ser generoso e Ele é a generosidade, não é a misericórdia. E graças a Deus eu pude acolher esse mistério, né? Acolher na minha vida. E sou muito feliz como padre. Celebrei recentemente, dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz. Né? Tenho também uma grande devoção com o Carmelo, né? Celebrei 15 anos de sacerdócio este ano. Então, muito feliz. Vivi batalhas imensas como padre. E você é testemunha de muitas, não é? Não é? Dom Henrique foi um anjo que Deus enviou e que me ajudou a atravessar alguns caminhos tenebrosos. Mas mesmo ali, não, em nenhum momento me arrependi ou disse, talvez tivesse sido melhor não ser padre. Né? Em nenhum momento. E sou muito feliz como padre. Né? De uma felicidade que não vem das circunstâncias em que eu estou vivendo. Havia circunstâncias várias. Né? E por isso, nada disso diminuiu a minha alegria pelo sacerdócio. Então, sou muito feliz como padre, graças a Deus. Graças a Deus. E espero que o Senhor me conserve até quando eu puder entregar às mãos dele os frutos do ministério que ele me confiou. Tá. Essa é a primeira vez que o senhor vai vir aqui. Nós temos um problema com o Dom Henrique depois que faleceu, né? Porque a possibilidade dele interceder lá para uma mitra chegar ao senhor é muito grande. O Dom Henrique é muito sábio. O Dom Henrique é muito sábio.
Cheguei lá agora, tomou água, né? Dom Henrique é muito sábio. Não, brincadeira. É muito óleo para pouco vaso. Vamos, talvez, se eu voltar aqui para a gente conversar sobre outras coisas, né? Como padre, ou se um dia Nosso Senhor assim quiser, uma mitra, o Senhor é que sabe, né? O Senhor não procurou nada, Nosso Senhor achou, sabe, né? Nosso Senhor sabe o que faz. O Espírito Santo aqui sabe o que faz. Não, mas o Senhor escuta muito isso, não? Posso falar a verdade? Não, o Senhor escuta muito isso. Não, as pessoas que falam muito. Não, né? não. As pessoas falam muito isso. Algumas pessoas, sim. Algumas pessoas mas porque falam porque são amigas e tudo. Né? Né? Mas tá bom, vamos rezar. Vamos ver aqui, ó. Tá gravado aqui o Santo Flow, viu? Tá gravado aqui o Santo Flow. Se um dia chegar, nós vamos ter essa gravação aqui, né? Não tem nem perigo. Não tem nem perigo. Ai, Jesus. Vamos lá, tá bom, né, padre? Tá bom. Era melhor não ter falado isso? Não, né? Isso é besteira, brincadeira, né? É, brincadeira. Muita brincadeira. Eita, padre. Padre, muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho. Foi uma conversa maravilhosa e até surpreendente, porque a gente não conhecia um pouco da história do senhor, de toda, né? Eu que agradeço. Quem vê o padre Edson muito bonitinho, arrumadinho, engomadinho como padre, não imagina que aos 14 anos foi ao Rio de Janeiro sozinho no ônibus, sem familiar, sem ninguém, para poder trabalhar, porque tinha que trabalhar. Sim, sempre trabalhei. Sempre, né? Então, assim, realmente muito bonita a história e a forma como o senhor fala das coisas da fé nos traz uma profundidade e, ao mesmo tempo, uma leveza, não é? A fé não é um fardo. É uma graça. É uma graça, é ao contrário, né? É uma dádiva. Né? É verdade. É um dom de Deus. Às vezes as pessoas pensam com a fé como uma coisa que você tem que carregar com fogo, com peso, como fosse... Não. Eu não gosto quando as pessoas dizem, é difícil ser cristão. Não é difícil ser cristão. Uhum. É muito mais difícil ir para o inferno. É mais fácil ir para o céu. É muito melhor. Não. Verdade. É muito melhor. Então, é muito mais leve você deixar-se guiar por Deus. Né? Você considerar que o Senhor nos conduz. Isso é muito mais importante, muito mais leve. Uhum. Né? É uma dádiva. Padre, muito obrigado, sua bênção e... Obrigado também pelo convite. De coração. Obrigado. Para você, a gente agradece muito a sua participação. Depois, manda esse link para as pessoas que você não mandou, tá certo? Porque foi uma conversa maravilhosa, um Santo Flow muito especial. Para mim, muito especial, porque eu conheço o padre já há praticamente 15 anos, né? Praticamente 15 anos. Então, para mim foi um grande presente, além de ser um padre também, mais um que experimentou da grande graça que foi conhecer Dom Henrique, né? Sim. Que foi um pai para nós, né? Assim, sim, com certeza, um pai para nós. E para mim foi um grande presente essa conversa e eu espero que para você que acompanhou também tenha sido uma experiência bela. Muito obrigado, padre. Até as próximas, se Deus quiser. Obrigado. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.